grande autoridade do alto escalão, passou mal e precisou ser atendida às pressas. E eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que chocou o Brasil neste exato momento, gente, tá? Inclusive, outra informação que eu vou trazer para vocês é a Daniela Lima, gente, tá? A Daniela Lima acaba de confirmar que o clima, gente, tá? É de luto, é de velório dentro do STF agora, neste exato momento. A própria Daniela Lima vai trazer essa informação completa em todos os detalhes do STF que está em clima de velório. Eu vou trazer aqui tudo o que está acontecendo nesse boletim aqui para todos vocês, gente, tá? Além dessas outras várias informações, gente, tá? Vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que vocês sempre me pedem. Fabiana, vai direto para as informações, já começa dando aí início com as notícias. É isso que eu vou fazer aqui, gente. O pedido de vocês não é um simples pedido, é uma ordem. Vou começar aqui já dando início com as informações rapidamente, claro. Só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá sempre me acompanhando. Inclusive, para você que caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso receber vocês aqui no nosso canal. Lembrando que aqui nesse canal o cidadão é bem informado, então jamais será escravizado. Então esse é um excelente motivo para você se inscrever aqui no canal. Olha aqui embaixo do vídeo, confere se você está inscrito ou não, para você saber. Muita gente fica na dúvida, eu não sei se eu estou inscrita, eu não sei se eu me inscrevi um tempo atrás, como é que eu faço para conferir se eu estou inscrito ou não? É só você olhar aqui embaixo na plataforma de onde você está me assistindo. Em algum lugar aí vai ter a palavrinha chamada assim, ó, inscreva-se ou inscrever-se. Se tiver assim é porque você não está inscrito no canal. Você vai fazer isso aqui, ó, clicar em cima, na hora você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, gente. Chumbo grosso agora para cima do ministro Gilmar Mendes. Pedido para investigar Zema incomoda a oposição que articula impeachment de Gilmar Mendes. Agora cresce, tá? Avança no Congresso Nacional impeachment para cima do ministro Gilmar Mendes, que tem incomodado muito nele com esse desespero de pedir socorro para a PGR, pedir socorro para Alexandre de Moraes. Está incomodando muito, porque, segundo vários juristas, essa questão do Romeu Zema, por exemplo, não deveria estar nem no STF. Ele não é nem governador mais, né? Quando ele postou esse vídeo aí que ele não gostou, né? Que o Gilmar Mendes não gostou nas redes sociais. Quando o Romeu Zema postou esse vídeo nas redes sociais, ele não era nem governador mais. Por que que ele tá lá no STF? Ele tem foro privilegiado? Tem? Não tem. Então deveria estar sendo julgado, né? Inclusive tem juristas que já explicou que ele deveria estar sendo, mesmo se ele fosse governador, ele deveria estar sendo julgado no STJ por ser um governador e não, né, na Suprema Corte. Se ele fosse um presidente ou um vice-presidente, né, um parlamentar lá de um Congresso Nacional, um deputado federal, um senador, aí sim poderia ser no STF, mas ele é governador, é STJ, é jurisdição completamente diferente. Então sim, eles dão um jeitinho, né? Isso tem deixado a oposição muito furiosa, a ponto de chegar aqui nesse ponto de pedir o impeachment. Os parlamentares da oposição na Câmara dos Deputados anunciaram ontem que vão ingressar com um pedido de impeachment do ministro do STF, Gilmar Mendes. A iniciativa é liderada pelo deputado federal Gilberto Silva, do PL, após o magistrado solicitar a inclusão do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no inquérito das fake news, que eu já expliquei para vocês que juridicamente nem deveria estar no STF. Por ser um governador, ele teria que ser julgado pelo STJ. Apenas o Senado pode abrir um processo de impeachment contra ministros do STF, mas o pedido pode ser feito por qualquer cidadão brasileiro. Na segunda, Gilmar Mendes enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes, não existe outros ministros, é só Moraes, tá? Pedindo a investigação de Zema por compartilhar nas redes sociais um vídeo debochando dos ministros Toffoli e Gilmar Mendes. Ele não gostou e, né, foi lá bater na porta do ministro Alexandre de Moraes, né, pedir socorro para o Moraes. Então, em nota também divulgada nas redes, Gilberto Silva afirma que a oposição está preocupada de que a investigação de Zema, que é pré-candidato à presidência, abra um precedente grave. Um ex-chefe do Poder Executivo Estadual passa a ser alvo de investigação por expressar opinião política. A crítica institucional, elemento essencial da democracia,
passa a ser tratada como infração, escreve Gilberto. Isso não pode. Gilmar Mendes solicitou a investigação de Zema após o ex-governo. Até aí vocês já sabem. É esse o modus operandi, né, gente? Eles dão jeito de trazer, né, a investigação, a ação para o escopo deles, para que eles possam tomar as decisões como bem queiram, né, gente? Tá aí muitos juristas lamentando essa decisão, que foi assim um ato de desespero do ministro Gilmar Mendes, né, gente? Mostra o desespero que eles estão. Porque, juridicamente, qualquer estudante, gente, tá do primeiro semestre de Direito, que tá lá no início lá do curso de Direito, sabe que um governador tem que ser julgado pelo STJ e não no STF. Mas, pro Gilmar Mendes e pro Moraes, o que tá na lei, o que tá na Constituição já não vale há muito, muito tempo, tá? E agora, gente... Peguem a pipoca, assistam de camarote. Agora, esse vídeo é de agora. Eu tava aqui gravando e tava separando isso aqui no celular para trazer aqui para vocês. Agora, gente, tá? Há poucos minutos. Mais uma vez, o Zema desafia o STF. Afirma que vai dobrar o que já dizia e que quer ver quem vai ter coragem para tentar calá-lo. O Romeu Zema acabou de mandar duro recado para os ministros do STF. Vocês vão saber quais ministros, vejam só. Eu vou dobrar aquilo que eu estava fazendo. Quero ver quem é que vai me calar. Quero ver. Só se arrumar um esparadrapo gigante e colocar na minha boca à força. Caso contrário, eu vou continuar falando que o Supremo Tribunal Federal se transformou no Supremo Balcão de Negócios. É só ver as negociatas dos ministros que estão lá. Que todo brasileiro sabe, não é só eu, não. E se quiser prender quem está criticando, vai ter de prender, como eu já disse, o Brasil inteiro. Nós temos hoje no Brasil uma casta que se considera acima da lei, mas as eleições estão aí em outubro e nós vamos ver se quem vai continuar governando o Brasil são esses intocáveis ou se são os brasileiros de bem. Quem não quer investigação é porque está escondendo podridão. E hoje o que nós temos lá em Brasília é isso, podridão. Um governo corrupto que já no passado, vamos lembrar aqui, teve Mensalão, teve Petrolão, teve refinaria Abreu e Lima, teve refinaria Comperge, teve mala de dinheiro, teve Lava Jato e mais recentemente o desconto dos velhinhos e Banco Master. Tudo isso aconteceu enquanto Lula ou Dilma governavam o Brasil. Por que o presidente não vai lá denunciar esses absurdos? Eu penso que ele deve ter o rabo preso também. Eu não tenho rabo preso, não. Eu falo pra vocês, gente. Hoje, o governador mais crítico do STF chama-se Romeu Zema, gente. Tem coragem ou não tem? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Tem culhão ou não tem? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Uma decisão do ministro... Não, eu vou trazer essa daqui para vocês. Daqui a pouco, gente, tá? Grande autoridade passou mal, precisou ser atendido por médicos às pressas, gente, tá? Mas antes, deixa eu trazer aqui essa notícia terrível para Luiz Inácio Lula da Silva. E o desespero tomou conta da esquerda agora, neste exato momento. Pesquisas eleitorais. Um presente de Lula acelera avanço de Flávio Bolsonaro, segundo especialistas. Segundo especialistas em eleições, o Lula está dando um presentão para Flávio Bolsonaro. E a vitória do Flávio pode vir até no primeiro turno, gente, tá? O avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais, inclusive com lideranças numéricas no segundo turno, levantamentos recentes, reflete menos uma virada isolada da oposição e mais um movimento estrutural ligado à avaliação do governo Lula. A análise foi feita no programa Ponto de Vista pelo cientista político Antônio Lavareda e pelo colunista Robson Bonin, que apontaram, né, a economia e a ausência de uma narrativa clara como fatores centrais do cenário atual. O crescimento de Flávio Bolsonaro é sustentável? Para desespero do Lula, parece que sim. Ele está diretamente ligado ao desempenho negativo do governo, né, segundo analistas. Para Lavareda, as eleições com candidatos à reeleição tendem a girar em torno do ocupante do cargo.
A aprovação do incumbente explica em grande medida o seu desempenho, sobretudo no segundo turno, afirmou. Nesse contexto, o crescimento de Flávio ocorre em paralelo ao aumento da desaprovação de Lula da Silva. Prestem bem atenção nessa parte bem aqui, ó, que eu tô aqui, ó. Nesse contexto, o crescimento de Flávio ocorre em paralelo ao aumento da desaprovação desse fracassado desgoverno Lula. Gente, essa notícia aqui pro Lula é simplesmente terrível. E agora, gente, jornalista Daniela Lima chora ao dar notícia terrível para os ministros do STF. Na verdade, ela disse que o clima está muito difícil no Supremo, lá no STF, sob profunda pressão externa e com alas abertamente em embate dentro da própria corte. O STF parece ter perdido o mapa para o consenso, seja para autopreservação. Ou seja, Daniela Lima acaba de confirmar que o clima, gente, tá? É de velório, de luto dentro do STF. STF rachou. Vejam só. Sobre o Supremo, Mauro, o clima está muito difícil lá dentro. O Supremo parece ter perdido o caminho do consenso mínimo. O ministro Flávio Dino lançou ontem, a gente contou aqui, né, um artigo no ICL Notícias propondo uma reforma prática, na prática do judiciário. Ele comunicou aos 3 colegas mais próximos, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, que faria, explicou do que se tratava o texto, que era uma iniciativa para tentar colocar em termos práticos uma discussão que está se dando no campo do etéreo, né? Fala-se desse código de conduta que ninguém conhece, porque ele ainda não foi apresentado nem ao Supremo nem à sociedade brasileira, e ele quis colocar ali em questões práticas, como já vinha fazendo em decisões. Nem todos os colegas gostaram da ideia, acharam que, na verdade, ela acaba reforçando uma ideia ou uma tese de que o grande problema do judiciário é o Supremo, quando na verdade o ministro Flávio Dino faz o oposto nas propostas, né? É tratar o sistema como uma grande engenharia que precisa ser organizada, como mostra a desembargadora do Pará, que diz que vai passar fome ganhando R$91 mil por mês, como mostram as investigações tramitando no Supremo Tribunal Federal de venda de sentenças. 5 gabinetes do Superior Tribunal de Justiça estão sob suspeita. Essa investigação nasce do assassinato, eu vou repetir, a investigação sobre venda de sentenças no STJ nasce do assassinato de um advogado que ligava quem queria comprar a decisão com quem queria vender a decisão. Né? Acabou morto, foram investigar o homicídio, encontraram o celular dele, e aí? Tribunais estaduais, como o Tribunal de Justiça de São Paulo e da Bahia, tribunais regionais federais passaram a ser investigados, e o Superior Tribunal de Justiça também. Esse é um problema que existe, uma investigação que está em andamento, e o Brasil vem se perdendo aí em questões que eu reputo muito saudáveis de serem discutidas. Né? Avaliar, escrutinar o exercício das nossas instituições é sempre meritório, mas convém não perder o foco. Né? Sair para dirigir à noite sendo míope, sem óculos, é um problema. É mais ou menos como as discussões estão se dando ali sobre, diante desse hiperfoco no Supremo, quando a gente tem um judiciário que, sinceramente, né, merece sim um escrutínio, não necessariamente pelos motivos que estão prementes agora. De todo modo, o que não está se encontrando lá, para resumir, Mauro, é consenso. Ainda O que não tem é consenso, gente, tá? Ou seja, é munição para todo lado, né, gente? Realmente o STF hoje perdeu completamente a credibilidade. O judiciário no Brasil, não só dentro do STF, né? Os STJ também, então, assim, perdeu bastante a credibilidade. Venda de sentença, teve juiz agora realmente admitindo venda de sentença. Gente, tá uma vergonha, uma patifaria esse judiciário brasileiro, que eu vou ser sincera com vocês, tinha que mudar meio mundo aí desses magistrados para recuperar a credibilidade novamente do judiciário. E agora, saiu agora, gente, no portal de notícias Metrópolis. O Vorcaro passa mal na prisão e recebe atendimento médico, gente, tá? O homem que tem o poder para destruir a República e meia, passou mal e precisou ser atendido por sua equipe médica. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, passou mal na Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde o banqueiro está preso e precisou de atendimento médico. O episódio, segundo apurou a coluna o Igor Gadelha, tá, do Metrópolis, aconteceu na segunda-feira. O médico que alertou o Vorcaro, que atendeu o Vorcaro, realizou alguns exames e liberou o banqueiro para continuar na superintendência. A previsão, de acordo com aliados do dono Mar, é que ele seja submetido a novos exames nos próximos dias, tá?
Nos próximos dias, ele deve passar por novos exames em um hospital, o que exigirá autorização do ministro do STF, André Mendonça. Para ele fazer exames, o André Mendonça vai ter que autorizar. Após passar mal na prisão, o Volcaro pedirá para fazer exame em hospital. E esse pedido vai ter que passar pelo crivo do ministro André Mendonça, gente, tá? É o que está aqui na tela. Após passar mal na prisão, o banqueiro pretende pedir autorização nos próximos dias para deixar a superintendência da Polícia Federal de Brasília e ir ao hospital fazer exames, né? Como noticiou a coluna do Igor Gadelha, ele passou mal, foi atendido por um médico particular que realizou alguns exames. Então, a previsão, de acordo com aliados do banqueiro, é de que ele precisa ser submetido a novos exames nos próximos dias no hospital e exigirá autorização do ministro André Mendonça. É aquele mesmo esquema, né? Quando o Bolsonaro precisava fazer algum procedimento, ir ao hospital, fazer um exame, precisava de autorização de Alexandre de Moraes. No caso do Volcaro, ele precisa da autorização do ministro André Mendonça, que é o relator, né? Que é o responsável aí pela investigação no que tange aí ao escândalo do caso Master, gente. Tá aí. Inclusive, eu vi aí já alguns comentários. Gente do céu! Vamos tomar cuidado, queima de arquivo, Sicário lá já foi, Daniel Volcaro tá aí. Tem que tomar muito, muito cuidado, gente, porque o que deve ter de gente querendo que esse homem vá para... Não tá escrito no gibi, afinal de contas, o homem sabe muita coisa, né? Tem muita coisa guardada, tem muitas provas para mostrar, né, gente? Então, pessoal aí da Superintendência da Polícia Federal tem que cuidar muito bem desse homem, viu? Tem que proteger muito esse homem. O Romeu Zema tá simplesmente imparável, gente, tá? Romeu Zema desmente jornalista militante da Globo ao vivo, defende Bolsonaro, detona Gilmar Mendes e detona o ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso ele fez aqui, gente, tá? Há poucos instantes dentro da Globo. Aqui ele bateu forte. A jornalista ficou até cambaleando ali, bem assim, visivelmente ela ficou bem constrangida, porque realmente ele tá imparável o homem, gente, tá? Assistam. Eu vou começar lhe perguntando, primeiro, o senhor já foi oficialmente notificado dessa inclusão no inquérito das fake news? E o que o senhor pretendia? Qual era o seu intuito ao postar esse vídeo? Leilane, boa tarde, um prazer estar aí com vocês. Eu não fui notificado, até me parece que tem sido um modus operandi do Supremo, em especial de alguns ministros, fazerem isso sem dar o devido direito de defesa à outra parte, de forma que tudo é sigiloso e quando você toma conhecimento, já está num estágio mais avançado. E eu tenho, Leilane, criticado essa farra dos intocáveis desde o início, assim que saiu o escândalo Banco Master, que na minha opinião é o maior escândalo da história do Brasil. Inclusive, pela primeira vez na história, nós estamos assistindo ministros do Supremo com uma conexão extremamente próxima, compartilhando voos, ambientes, festas, ligações com o maior chefe do crime organizado. Isso é extremamente grave. E eu, como um mineiro inconformado, indignado, eu estou colocando para fora de todas as minhas, tudo que eu posso fazer, no sentido de estar alertando. Inclusive, amanhã, dia da Inconfidência Mineira, concluindo aqui, estou seguindo para Ouro Preto para participar lá, e eu carrego isso comigo. Eu não vou engolir isso. O Supremo Tribunal Federal do Brasil mudou, se transformou num Supremo Balcão de Negócios, aonde quem está ali está vivendo no luxo e o brasileiro no lixo. E além de tudo, além de falta de transparência, além de conexão com o crime organizado, atuando de maneira autoritária e arbitrária. Isso causa mais indignação. Se eles queriam me atingir, o tiro vai sair pela culatra, porque a minha indignação e inconformismo só aumentou desde que eu tomei conhecimento disso. Nós vivemos numa democracia. Caricatura, fantoche, charge, faz parte. Ele vai ter de prender, eu acho que toda a mídia, pelo que eu acompanho, que eles estão sendo criticados pelo que fizeram, deveriam era colocar o rabo no meio da perna, renunciar e falar, deixa alguém com mais lisura, com mais transparência assumir o meu cargo, que eu não sou digno desse cargo. É assim que eu penso e vou continuar. Então, não, ok, isso aí reforça, eu entendo
o seu pilar da sua campanha. É exatamente isso que o senhor falou, eu entendo. Mas aí quando eu pergunto eu chamo de Vila Sésamo, né? Esses bonequinhos, fantoche não é Muppet, né? Que chama. Não é bonequinho, né? Porque há dois caminhos de fazer a crítica. O senhor disse que o Supremo virou um balcão de negócios. Então sempre tem dois caminhos. Chegar, você ir para a procuradoria, mostrar as provas, acusar e fazer como o senhor está fazendo, uma sátira. Né, e dizer que é um balcão de negócios e transforma ali numa sátira. Por que o senhor optou pela sátira e não por entregar documentos comprovando o que o senhor diz, que o Supremo é um balcão de negócios? Otávio, primeiro, eu não tenho poder de investigação como a polícia tem, mas eu já entrei, juntamente com o Partido Novo, com um processo de impeachment de ministros do Supremo. A primeira vez na história que um governador faz isso. E como o brasileiro gosta muito de brincadeira, de desenhinho, de bonequinho, nós optamos por fazer isso e eu fui o maior entusiasta dessa ideia. O que nós pudermos comunicar de forma acessível para que o brasileiro tome conhecimento da farra dos intocáveis, eu sou totalmente favorável. E nós estamos vendo aí diversos meios de comunicação fazendo o mesmo. Governador, muito inteligentes. Desculpa lhe interromper, mas então o senhor admite, o senhor sabe que esse caminho que o senhor escolheu, ele tem um efeito eleitoral, ele tem um apelo popular. Bom, foi o intuito. Será que o brasileiro acha que é normal o que está acontecendo no Supremo? E acho que a maneira interessante, mais chamativa de estar demonstrando isso é através dessas charges, que inclusive ontem eu publiquei uma na minha rede social da revista Oeste, mostrando como se escreve otário com 10 letras. Aí um ministro fala para o outro, brasileiro. Então é isso, eu acho que é brincando que nós avançamos. Isso acontece na educação dos filhos, acontece entre chefe e subordinado, e nós estamos numa democracia. Eu, como governador, fui muitas vezes alvo desse tipo de ação. Agora me pergunte se eu fui contra a liberdade de expressão. De forma alguma. Eu até ria do que escreviam sobre mim. Eu acho que nós temos de ter esse espírito democrático. Pois é. E não a autocracia, como estamos vendo lá no Supremo. Então, governador, nesse momento, ou seja, reforça a ideia de que um Supremo refratário a críticas ou a sátiras, ou seja, reforça a ideia de intocáveis e reforça a imagem também do senhor fazer uma campanha cujo pilar central é um homem indignado contra a política, contra o sistema. E aí que eu pergunto, então o Gilmar Mendes se transformou no seu principal cabo eleitoral, mesmo que involuntariamente. Otávio, eu tenho apresentado as minhas propostas, que é acabar com essa farra dos intocáveis, e tenho apresentado propostas impopulares também. Eu sou favorável a uma reforma previdenciária 2, porque a última foi, nós temos que deixar claro, a minha forma de agir é para consertar os problemas do Brasil muito mais do que visando interesse eleitoral. Alguma coisa como essa pode estar capitalizando eleitoralmente e outras tendo o efeito contrário. Mas eu estou aqui para mostrar o que é preciso. Acho que o brasileiro hoje já tem uma certa maturidade para saber que milagre não existe e que esses absurdos, essa farra lá de Brasília, precisa acabar uma hora. Governador, Marcelo Lins aqui agora com a pergunta, o senhor acabou de dizer, se colocando aí como um candidato, eventualmente, entre outros tantos candidatos da direita, que é o que está acontecendo no Brasil. Citou o exemplo do Chile. O Chile não elegeu apenas um candidato da direita, elegeu um candidato que, notoriamente, é um defensor da ditadura de Augusto Pinochet. O Brasil passou recentemente por uma tentativa de golpe. E eu queria saber qual é o seu posicionamento em relação a isso. Quer dizer, até mesmo nesse enfrentamento do Supremo, o senhor não teme, como dizem alguns críticos, que atacar demais o Supremo possa, e os próprios integrantes do Supremo sempre vêm com esse argumento da importância de se preservar a instituição, e diante do que aconteceu num passado muito recente, o senhor não teme estar sendo visto como alguém que menospreza a democracia ou os perigos que rondam a democracia? Isso não faz parte das suas preocupações? Ou sim? E nesse contexto, o senhor também, se eleito for, está pronto a pensar numa anistia para o ex-presidente Bolsonaro? É nessa linha que o senhor vai também, como já disse o Caiado, por exemplo? Primeiro, eu fui eleito 2 vezes governador de Minas, democraticamente, respeito as instituições. Agora, eu não concordo com ministros estarem próximos, compartilhando voos, festinhas, ligações com o maior chefe do crime organizado do Brasil. Será que alguém concorda com isso? Eu não concordo. Então, vou criticar aquilo que merece ser criticado, sim. Não ficarei calado diante desse absurdo. E, inclusive, vocês da mídia têm feito um belo trabalho no sentido de denunciar isso.
podem contar comigo. Vou anistiar, é um absurdo as penas que foram impostas a quem participou de uma manifestação, inclusive empresário que doou R$500 para que as pessoas fossem, virou agora um conspirador contra o Estado de Direito, contra a democracia. O que eu estou vendo é que esse tipo de reação é que está ferindo muito mais a democracia do Brasil. E quem me conhece e acompanhou o meu trabalho sabe que sempre respeitei o legislativo, o judiciário, eu tenho uma maneira ponderada de atuar e vou continuar dessa maneira. Quem hoje está oferecendo risco à democracia do Brasil são ministros que se aliaram ao crime organizado. E está notório, contrato de 129 milhões. Governador, eu lhe agradeço imensamente, Romeu. Gente, que lapada, gente, que orgulho, gente. Eu vou confessar aqui uma coisa pra vocês, né? Porque não é porque eu moro em Minas Gerais, mas é o governador mais crítico do STF da atualidade, gente, tá? Vocês podem procurar vídeos de vários governadores, tem Tarcísio de Freitas, sim, que criticam quando precisa. Tem sim o próprio Caiado, o Ratinho, né? Outros governadores aí alinhados com a direita que criticam, sim, né? Atitudes e decisões de ministros da Suprema Corte. Muitas vezes não concordam, mas, gente, vamos confessar uma coisa. Igual ao Romeu Zema, não tem, gente, tá? Nenhum governador tá criticando tanto, mostrando, né, gente, tá? As patifarias que vem acontecendo dentro do STF, quanto o Romeu Zema. Realmente tem que ter muito culhão e muita coragem. Inclusive, já começou a ser perseguido por ministros do STF, no que tange principalmente ao ministro Gilmar Mendes. Não gostou da sátira, da charge, que basicamente foi uma brincadeira. Que lá foi um vídeo que foi uma piada. O Gilmar Mendes se sentiu ameaçado, se sentiu, né, ele ficou furioso e pediu, né, bateu na porta do Alexandre de Moraes e pediu para o Alexandre de Moraes incluir o Zema lá no inquérito das fake news, que não acaba nunca, né? O inquérito do fim do mundo. Mas muita gente achou, a esquerda teve jornalistas que pensou assim, agora o Romeu Zema fica quietinho, vai ficar pianinho, não vai nem tocar mais em nome de ministros da Suprema Corte. Ele não só não ficou pianinho, não ficou caladinho, como decidiu dobrar a aposta e disse que custe o que custar, nem que custe, né, a inelegibilidade dele, ele disse que vai continuar denunciando as patifarias, os desmandos e os escândalos que envolverem ministros da Suprema Corte e tá cobrando não só investigação, tá cobrando impeachment e principalmente prisão, né, se for realmente comprovado tudo que anda circulando aí na imprensa contra ministros do STF. Ele já, em entrevista recente, defendeu prisão para Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, se tudo que aconteceu for comprovado aí pela Polícia Federal. Então, gente, a gente tem que ter orgulho, né, gente? É raro você ver um governador que tem tanta coragem quanto o Romeu Zema tá tendo aqui recentemente. E aí, gente, não dá orgulho ou não dá, né? Do Romeu Zema. Coloca aqui embaixo a opinião aí de vocês. E agora, gente, jornalista foi passar pano para ministros da Suprema Corte. Pro Alessandro Vieira, que pediu o indiciamento, né, contra o Dias Toffoli, contra Moraes e contra o Alexandre de Moraes. A jornalista aqui foi tentar passar pano para os ministros e ela foi tratorada pelo senador e relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira. Mas aqui, gente, tá? Vejam só a cara das jornalistas quando ele começou a bater forte. Meu Deus, bateram boca ali, vocês vão entender. Treta feia, briga feia entre jornalistas e o Alessandro Vieira, que pediu indiciamento de ministros do STF. Vejam só. Todos, como eu disse, são notórios, não são contestados, são graves e a gente não tem nenhuma ação por parte do PGR. Senador, desculpa interromper o senhor, senador, eu sei que há ali elementos importantes que o senhor traz para essa conversa a respeito da atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal, o vínculo com o caso Master. Ninguém aqui está negando a relevância dessa investigação e a importância de que eventuais irregularidades sejam apuradas.
Mas, senador, o que isso tem a ver com o avanço das facções criminosas, com a investigação do crime organizado e a origem dessa CPI? A gente sai com um relatório que não fez nada a não ser propor o indiciamento de figuras que estão relacionadas ao caso Master. A gente simplesmente esqueceu a origem dessa CPI. Como fica essa necessidade de discutir e averiguar o avanço das facções criminosas, inclusive no sistema político brasileiro? Eu imagino que antes de fazer a pergunta, você tenha acessado o relatório. Se fez isso, você constatou que a gente faz uma análise completa das facções. Não, senador, eu acessei o relatório e o que fica muito claro é que o indiciamento está restrito ao caso Master. Esses indiciamentos estão restritos a ministros do Supremo. Eu acessei o relatório, senador, e os indiciamentos estão restritos a algo que não tem a ver com a origem da CPI, senador. Vamos fazer o seguinte aqui, requerimento de instalação da CPI. Ele diz que ele vai tratar de crime organizado, especialmente facções e milícias. Eu acho que essa altura do campeonato, o brasileiro já entendeu que crime organizado não é só preto, pobre e amado na favela. Crime organizado é uma coisa muito mais ampla. E o que a gente faz ao longo do processo? São várias oitivas, documentos, especialistas. A gente faz um mapeamento das facções, a gente aponta como surgiram, como se instalaram, se enraizaram as milícias, especialmente lá no estado do Rio de Janeiro. A gente mostra quais são os gargalos que o Estado tem para combater esse crime. A gente sugere uma série longa de medidas necessárias para fazer esse combate, que passam boa parte delas por vontade política. Porque hoje você tem instituições que são fundamentais, COAF, Polícia Federal, Receita Federal, ABIN, totalmente sucateadas, sem orçamento suficiente e sem pessoal suficiente. A gente aponta como é que as Forças Armadas podem colaborar nesse processo e faz isso com base em documentos. Sim, senador, então, mas o senhor mesmo elencou no início da nossa conversa, aqui, o senhor elencou todos os motivos para justificar os indiciamentos nesse relatório, restritos ao caso Master. Eu não estou analisando o teor completo do relatório, estou analisando a informação que o senhor... Mas os indiciamentos são só esses, o relatório explica o porquê. O relatório esclarece essa situação. Por isso que eu digo que é importante a leitura do relatório. Ele explica claramente que para fazer indiciamento por crimes comuns, é preciso que eu tenha um arcabouço probatório mais robusto. E para ter esse arcabouço probatório, não só para fazer teatro, para agradar alguém que tem algum interesse. Adianta o que eu indiciar uma copa, que está preso condenado há 400 anos. Qual vai ser a novidade disso? Mas vou dar um exemplo concreto. A gente queria aprofundar o trabalho em cima da infiltração criminosa do Comando Vermelho de milícias na política do Estado do Rio de Janeiro. Nós aprovamos na CPI as quebras de sigilo, nós aprovamos as oitivas, do deputado Bacelar e do deputado T.H. Joyce. Mas estão custodiados, o responsável pela custódia é o ministro Alexandre de Moraes, ele jamais autorizou que eles fossem ouvidos. Então, uma série de obstáculos foram colocados para o trabalho e que inibiram o trabalho de indiciamento por crime comum. Porque indiciamento por crime comum exige um comando probatório mais robusto. Todos os fatos que surgiram, que envolveram parlamentares, lideranças políticas, figuras públicas e que foram de conhecimento da CPI, estão no relatório. Mas não configuraram indiciamento, porque para indiciar você tem que ter responsabilidade. As pessoas cobram responsabilidade no indiciamento de figuras da Justiça e da PGR, mas não cobram dos demais cidadãos. Mas então a conclusão do senhor, senador, é que a responsabilidade, já que o senhor está falando de responsabilidade, pelo avanço das facções criminosas no Brasil, é dos ministros do Supremo. Essa é uma conclusão sua, me parece. Não, eu estou perguntando, senador, eu não estou tirando a conclusão. Não sei de onde a senhora tirou essa conclusão, sinceramente. Não, claro que não. O relatório não fala nada disso, por favor. Por favor. O avanço do crime organizado no Brasil se dá, primeiro, por ignorância, por desconhecimento, por imaginar que vale a pena apenas confrontar o pobre na periferia, que é o que o Estado brasileiro faz há décadas. Segundo, por falta de vontade política, porque o que adianta eu fazer um discurso a favor do combate do crime se eu não faço investimento? Vou dar um exemplo para a senhora. O Estado do Rio de Janeiro é um dos que menos investe em inteligência policial. Desde inseto, e nenhum crime organizado tem que apontar estas figuras. Simples assim. E as pessoas podem concordar com parlamentares que votaram na hora da votação em subdireito de votar, mas todos se manifestaram respeitosamente, reconhecendo a qualidade do relatório e discordando do indiciamento. E essa discordância é natural na democracia. Agora, para analisar um trabalho de uma CPI, um relatório, tem que começar do início do relatório e chegar ao final dele. Pensar um trecho específico para fazer essa análise não me parece razoável. Mas mesmo assim, há de se respeitar, cada um tem direito à sua opinião. A minha está manifestada formalmente, fundamentada e é sustentada, com toda tranquilidade. Porque assim, essas jornalistas militantes disse, parece que tem um bloqueio, sabe? Só entra aquilo que interessa para elas. O senador Alessandro Vieira, ele já explicou 1 zilhão de vezes que sim, gente, tá? Eles aprovaram o requerimento para levar algumas pessoas que poderiam ser investigadas, porém, teve uma blindagem. Muitos eram para ir lá, para depor, para dar esclarecimentos, né? Gente do crime organizado, gente que estava atolada até o pescoço em crime dos mais ilícitos da face da terra. Sim, mas por um motivo ou outro acabaram sendo blindados. Eles não conseguiram levar algumas pessoas para lá para prestar depoimento. Então, isso eu acho que responde aqui
o desespero da jornalista militante de esquerda, né? Então, assim, o Alessandro Vieira perdeu uma boa oportunidade de explicar, mas eu acho que ele já deve estar tão cansado de repetir isso na entrevista X, na entrevista Y. Ele já falou isso 1 zilhão de vezes, tá? Muitas das vezes, quando a gente aprovava o requerimento, aprovava para fulano ou ciclano ir lá prestar depoimento, acabava que, por algum motivo, eles eram blindados. E nem chegaram a ser ouvidos. Então, por esse motivo, ficou esvaziado, né? O relatório. Eu acho que agora deu para essa militante aqui entender. Ou será que ela quer que desenhe, gente, tá?